tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Sustenta o céu e sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria poder compartilhar do Evangelho de Jesus com você. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, que você possa sentir à vontade em um dos nossos grupos e que você comece agora essa caminhada, esse momento muito especial de se conectar ainda mais com a nossa igreja. O CR Casa é um dos nossos pilares da nossa caminhada de fé. Nós temos aí as nossas celebrações aos domingos, temos o nosso voluntariado, são pessoas que servem ali toda semana para que tudo isso aconteça, mas também temos os nossos CR Casas, que é esse grupo, esse encontro tão importante para nós. Nesse último domingo que se passou, nós terminamos uma série chamada Tudo ou Nada. Foi uma série muito especial, mas uma série assim, com muitos desafios para todos nós, porque essa série nos levou a pensar
como estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Na verdade, nós entendemos que é tudo ou nada. Nós não podemos simplesmente participar de encontros, nós não podemos simplesmente estar dentro de uma igreja. Deus está nos chamando para um compromisso maior. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre um cristianismo morno, falamos sobre Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e falamos que Jesus não queria ver aquela igreja daquela situação. E na verdade aquela mensagem continua ecoando para nós até hoje. No domingo retrasado, a pastora Marcela ministrou um pouco sobre esse compromisso nosso que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir, nós devemos viver um discipulado genuíno com Jesus. E nesse último domingo agora, eu falei sobre a geração do espetáculo ou a geração da obediência. Nós estamos nos dias atuais vendo tantas coisas, tantas bizarrices nas redes sociais de pessoas que vão falando sobre o Evangelho, que estão citando sobre o Evangelho, mas na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. Eu quero, para nós contextualizarmos isso, eu quero ler com você Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao 23. Eu convido você a ler isso agora em grupo. Diante dessa passagem no Evangelho de Mateus, nós trazemos aqui algumas reflexões sobre como nós estamos vivendo os dias atuais, né? Será que nós estamos mais preocupados em presenciar esse espetáculo da fé do que viver uma obediência sincera? Nós vemos aqui que Jesus agora ele está concluindo o Sermão do Monte, e então nós estamos no capítulo 7, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós temos aí o Sermão do Monte. Eu posso dizer que é um dos ensinos mais profundos, mais transformadores das Escrituras. E ele está pregando agora para uma multidão de seguidores, pessoas que seguiam ele, para os seus discípulos, e ele está estabelecendo os princípios do reino de Deus. E é interessante que essa advertência que Jesus está trazendo agora, em Mateus 7, versículo 21 ao 23, vem como um alerta para essas pessoas que pensavam estar seguras espiritualmente, mas que apenas por fazerem obras visíveis, mas na realidade elas não estavam vivendo em obediência a Deus. Jesus, na verdade, agora está confrontando essa hipocrisia religiosa e ele está ensinando que a verdadeira fé não se baseia em manifestações externas, mas na verdade na prática da vontade de Deus Pai. E então surge para nós aqui alguns questionamentos, algumas perguntas, porque o que Jesus espera agora de nós não são apenas seguidores apenas de palavras ou de rituais, de celebrações, de encontros ou de uma boa teologia. Eu conheço tudo isso, mas na verdade o que Jesus espera é discípulos comprometidos vivendo a palavra de Deus. Então, diante dessa advertência, de Jesus agora, a gente precisa trazer uma reflexão. Será que nós não estamos sendo apenas espectadores da fé ou nós estamos sendo verdadeiros praticantes do Evangelho? No decorrer dessa mensagem, eu fiz uma exposição diante desse versículo. A primeira parte diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Jesus não está falando com ateus aqui, ele não está falando com incrédulos, ele está falando com pessoas que professam a fé nele. Então o problema aqui não é uma confissão verbal, não é o fato de dizer Senhor, mas é a incoerência que há entre as palavras e entre as ações. Então surge uma pergunta aqui: quantas vezes nós participamos das atividades da igreja, talvez até no CR Casa, num encontro, num projetos, mas a gente não tem um coração rendido? Nós estamos talvez vivendo coisas, fazendo coisas na igreja, para Deus, mas não estamos com Deus no meio de tudo isso. Nós lembramos de uma frase que diz que falar sobre Deus não significa estar em Deus. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta para você. Você já viveu um momento em que você percebeu que estava fazendo algo para Deus, mas sem estar realmente próximo dele? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Bom, com toda certeza nós já vivemos momentos assim. E precisamos ser sinceros nisso, porque por muitas vezes nós podemos estar fazendo a obra de Deus e esquecendo do Deus da obra. Por isso que é muito importante a nossa vida de consagração, de oração, de busca e entendermos o que Deus quer de nós. Nós então chegamos na parte do versículo que diz: mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. A obediência à vontade de Deus se torna um critério para o verdadeiro discípulo.
É isso que nós precisamos. Jesus está nos ensinando que saber da verdade não é suficiente. É preciso viver essa verdade. Agora a pergunta que fica para nós é: será que a nossa fé tem sido vivida apenas dentro das quatro paredes, dos encontros de pequenos grupos? Será que nós estamos vivendo a nossa fé somente com aqueles que professam a mesma fé? Porque o que a gente entende aqui é que a verdadeira fé não se prova no que dizemos, mas no que vivemos. Nós precisamos entender isso. Seguindo aqui em diante, o versículo vai dizer: muitos me dirão naquele dia. Esse naquele dia se refere ao dia do julgamento final. Ou seja, pessoas que viveram achando que estavam sendo salvas vão descobrir que estavam sendo enganadas, que na verdade elas estavam enganadas. Por muitas vezes o Jesus ele faz aqui uma menção dizendo sobre profetizar, sobre expulsar demônios, sobre realizar milagres. E por que Jesus cita essas coisas, e sendo que ele está rejeitando tudo isso? Porque na verdade a gente pode estar envolvido no ministério, a gente pode estar envolvido na igreja, a gente pode estar envolvido em algo, liderando projetos, mas se o nosso coração não pertence a Jesus, tudo isso será em vão. Tanto que o versículo continua dizendo: nunca os conheci. Esse verbo conhecer aqui, na Bíblia, fala de relacionamento profundo. Fala aqui de ter realmente essa experiência verdadeira com Deus. Não é de uma simples informação. É claro que Deus nos conhece, é claro que Deus sabe quem nós somos. Mas aqui está dizendo de relacionamento profundo. Jesus não está dizendo que um dia ele conheceu você e depois ele te rejeitou. Não é isso. Ele diz aqui que nunca os conheceu quando diz em relacionamento profundo. Ou seja, a questão aqui, a grande questão, não é se conhecemos Jesus, mas é se Jesus nos conhece. Então, aqui eu coloquei alguns pontos sobre como viver uma fé genuína e obediente. A primeira delas é priorizar a vontade de Deus sobre as suas emoções. Priorizar a vontade de Deus sobre as suas emoções. A nossa geração valoriza muito as experiências emocionais, mas Deus está buscando corações obedientes. Deus está muito mais preocupado com a nossa obediência do que com as experiências emocionais ao qual nós vamos ter na nossa caminhada. Por isso que nós precisamos escolher obedecer a Deus, mesmo quando a gente não sente vontade. Uma segunda coisa que eu citei é nós construirmos a nossa vida com Deus sobre a palavra e não sobre experiências passageiras. Nós entendemos que o verdadeiro discípulo, ele não se impressiona no que ele vê à sua volta, mas na verdade ele se fundamenta naquilo que Deus diz, no que a palavra diz. Lembramos também que andar com Deus é mais importante do que fazer para Deus. Nós podemos correr o risco de cair num ativismo religioso. Mateus, mas eu pintei a igreja, eu ajudei na elétrica, eu ajudo na construção do culto, eu faço parte da música, eu oro, eu intercedo, eu faço tantas coisas. Sim, você pode fazer tantas coisas e ainda assim não estar com Deus. O céu não é para quem fez muito para Deus, mas é para quem pertence a Deus. Então nós entendemos isso nesse dia e lembramos também de coisas que acontecem nos dias atuais. Às vezes a gente vê tantas coisas por aí afora que parecem ser de Deus, mas devemos tomar cuidado com o que está sendo falado, com a teologia que está sendo propagada e lembrarmos uma frase de Martim Lutero que diz que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eu quero propor uma última pergunta antes de passar a palavra aos nossos líderes. Quais pequenas atitudes podemos tomar no dia a dia para viver uma fé mais verdadeira e próxima de Deus? Eu convido você a responder isso agora em grupo e passo a palavra aos nossos líderes, para que depois você possa dar sequência, orando, tendo um tempo de comunhão. E ao vocês terminarem agora esse momento de resposta dessa pergunta, tenha um tempo de oração. Se você está precisando estar mais próximo de Deus, seja sincero, abra seu coração. Esse é um lugar sigiloso, esse é um lugar de cura, esse é um ambiente ao qual você tem amigos, pessoas que vão te ajudar na sua caminhada. Você não está sozinho nessa, nós estamos juntos e nós queremos ajudar você a viver uma restauração na sua vida. Que Deus abençoe você, um grande abraço e olha, nós nos encontramos domingo às 10 e às 19 na nossa igreja. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.